E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo e estamos aqui em mais um vídeo que eu não tô muito animado, simplesmente porque tá de noite, eu tô cansado. Mas enfim, eu tô fazendo esse vídeo porque recentemente não, no final daquele vídeo mostrando a minha coleção de cartões, eu falei que eu iria comprar um brinquedo dos anos 80 para nossa coleção. Porque a gente tem os discos de vinis, a gente tem o videocassete, a gente tem aquela porradaria ali, aquele tanto de negócio ali. E no meio de tudo isso, comprar fitas VHS ou comprar um Super Nintendo, esses eletrodomésticos, assim, esses objetos dos anos 80, anos 90 e anos 2000, câmeras dos anos 90, essas coisas assim, são mais caras de conseguir e que estejam funcionando. É mais caro ainda, mais difícil de achar. Então eu decidi começar, eu decidi voltar de continuar minha coleção, porque o último objeto antigo, que eu comprei, o último objeto da coleção, que eu tenho aqui no meu quarto, o último que eu comprei, se eu não estou enganado, foi o mouse do Super Nintendo, dá pra ver? Aquilo ali foi o último. Esse mouse aqui, ó, o mouse e o cartucho foram os últimos, Foram os últimos. Aí depois eu parei de colecionar essas coisas antigas. Só que agora eu voltei, eu comprei um brinquedo, porque um brinquedo dos anos 80 é mais... É um brinquedo antigo, que vai fazer parte da coleção, e ele não é tão caro, ele até que é barato, entendeu? Então ele vai voltar para nossa coleção. Nosso videocassete, nossa TV de tubo, nossos discos de vinis ali. Essas coisas aqui vai voltar para a coleção. A gente vai continuar aumentando a coleção, vai continuar. Mas como até o momento não tenho condições de comprar coisas caras, vou comprar coisas baratas, mas que são boas, como o brinquedo daquela época. E bom, esse vídeo não é para falar sobre esse brinquedo. Esse vídeo é para falar sobre coisas antigas que eu tenho no meu quarto. Coisas que fazem parte da coleção, só que eu não deixo aqui nesse cenário. Por exemplo, aqui a gente tem essas fitas aqui de música. Só que eu tenho várias outras fitas dessas aqui. Só que eu não deixo elas no cenário porque não vai ter espaço. Eu deixo essas aqui que são as principais aqui no cenário. As outras eu deixo guardadas para não pegar poeira e coisas do tipo. Por exemplo, é isso, É isso que eu quero dizer. Alguns brinquedos, alguns outros eletrodomésticos dos anos 80, mas que eu não deixo aqui no cenário. Eu deixo guardado para não sentar poeira e não ter espaço para colocar no cenário. Então, vamos começar. Mas antes, eu queria avisar uma coisa. O vídeo onde eu compro esse brinquedo antigo dos anos 80, eu já gravei esse vídeo ontem. Eu gravei esse vídeo ontem à noite. Eu gravei a primeira parte, que fui eu falando. Eu gravei a segunda parte, que fui eu comprando. Eu gravei eu comprando, Obviamente eu censurei algumas coisas. Só que eu gravei tudo que tinha pra gravar na primeira parte. Eu gravei e já editei. Agora só falta esperar até dia 10 ou dia 13 de abril. Já dei um spoiler. Essa encomenda ela vai chegar ou dia 10 ou dia 13 de abril. Ou seja, vai demorar? Vai. Mas vai chegar. Eu já dei spoiler de que dia. O vídeo não vai ser lançado no dia em si, porque ele vai ter que editar o resto. Vai ser lançado talvez um dia depois, ou seja, se chegar dia 10, o vídeo vai ser lançado no dia 11. E se chegar dia 13, o vídeo vai ser lançado no dia 14. Tudo bem, vai ser assim, vai funcionar esse esquema. Eu ainda não vou falar que brinquedo que é, mas eu já gravei o vídeo, já editei a primeira parte, agora só falta esperar o brinquedo chegar. Mas enfim, enquanto isso vai demorar muito, eu vou continuar gravando vídeos, eu vou continuar. E eu, como ver vocês, eu vou mostrar alguns brinquedos, não só brinquedos, alguns objetos antigos que eu deixo guardado aqui no meu quarto. Vamos começar por esses CDs da minha mãe. Minha mãe, antigamente, no quarto da minha irmã, antes da minha irmã nascer, o quarto dela era o meu quarto, era o quarto dela. E naquela época, aquele quarto que era onde eu dormia, era onde ficava o computador da minha mãe. E o computador dela, era a representação de computador antigo. Quando você pensa no computador dos anos 2000, você pensa no quê? Naqueles computadores amarelos, aqueles computadores de tubo. O da minha mãe não é assim. O da minha mãe era um computador moderno, computador preto,
com o Windows 7, assim, era mais moderno. Só que a estética dele era antiga. Porque hoje em dia a gente ainda tem esse computador, minha mãe ainda tem. Só que esse computador, ele fica em cima de uma mesa super moderna, super sem graça. Antigamente, o computador da minha mãe ficava naquelas estantes assim, bem anos 2000. Aquelas estantes que eram feitas para você colocar o PC em cima. E também tinha até um suporte para você colocar o CD. Ou seja, aquela mesinha era onde a minha mãe colocava esses CDs lá. Porque era feito para aquilo. Realmente, não era realmente um computador dos anos 2000, mas aquela bancada representava literalmente uma bancada dos anos 2000. Só faltava o computador amarelo. Se tivesse computador amarelo de tubo, aí sim ia ser um PC dos anos 2000. Mas enfim, quando a minha mãe trocou aquela bancada que tava velha, tava toda... Era uma madeira que inchava por causa da umidade, então tava velha, tava querendo os pedaços. Aí a mãe comprou a nova, que não tem muita graça. E como a nova, né, não tem a estante para colocar os CDs, ela guardou. Só que eu sei que ela não usa isso aqui, deixa juntando poeira, mas eu me importo com isso aqui mais do que ela. Ela se importa com os CDs e DVDs dela. Só que eu me importo mais do que ela, eu gosto mais. Então eu deixo aqui guardado para que no futuro bem distante eu possa... Sei lá. Então agora eu deixo esses CDs aqui guardados. Só que nem todos eles não são muito importantes. Por exemplo, esse CD aqui, ele é o CD que estava no meio de todos aqueles. Estava tudo misturado, estava tudo quebrado. Só que eu consegui encontrar as peças dele e consegui restaurar ele. E agora nós temos um CD do CPM-22 original. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Só, original. Com um selinho aqui no lado. Vocês estão vendo aqui o selinho? O selinho aqui do lado. Obviamente o CD tá todo arranhado, até porque, né, não tem como ele não tá arranhado, tá todo arranhado, mas é original. E essa parte aqui, sabe o que eu queria fazer? Eu queria colocar esse banner em outra tampinha dessa aqui. Só que se eu fizesse isso, eu ia perder o selinho. Aí eu tentei tirar o selinho, só que o selinho, ele não sai. Então, o que eu fiz? Em vez de eu, sei lá, deixar do jeito que tava, eu consertei aqui com uma cola. Claro, ficou mais ruim, não ficou daquele jeito. Mas pelo menos agora a tampa é original, tá super bem consertada e restaurada. E por mais que eu não possa usar esse CD, eu deixo ele aqui porque ele é muito bonito, super raro e está em uma ótima condição até. E tem até um selinho de verificado. Mas enfim, esses CDs aqui, eles estão bons, né? Estão num estado até que bem legal. Tem CDs aqui virgens, que a minha mãe gravou, né? Filmes assim, né? Tem CD do Israel Rodolfo, né? Comum. Tem CD aqui. Mais CDs de música. Mais CDs. Mais CDs, mais CDs de música que obviamente minha mãe deixava lá. Cheio de enrolação, bora pros próximos. Aqui nós temos caixas. Essas 3 caixas é onde estão guardados fitas de músicas. Essas caixas eram do meu avô, que morreu, meus pêsames, mas o que importa é que essas caixas aqui, elas estão cheias de fitas de músicas sertanejas e de forró. Ou seja, essas fitas eu não escuto. Eu tenho até um toca-fita ali que tá com a tampa quebrada, mas que ele funciona com pilha. Só que eu não escuto esse aqui porque é tudo música sertaneja, forró antigo, que era do meu avô. Então, não escuto. Mas então se eu não escuto, por que eu deixo aqui? Primeiro, porque é uma coleção enorme. Olha o tanto de fita. Isso nessas 3 caixas. Por mais que essas fitas sejam tudo de sertanejo de forró, ainda assim é uma coleção enorme e essas fitas valem muito dinheiro. E por que eu não deixo essas fitas na casa da minha avó, hein? Primeiro, porque minha avó, por mais que ela saiba que isso aqui é do meu avô, a minha avó, ela não tá nem aí pra coisas antigas. Entendeu? Por exemplo, na casa da minha outra avó, ela tem aqueles aparelhos de som que fica na sala. Que você coloca a fita lá, ou coloca CD, ou tem rádio. Ela tem esses aparelhos de som lá. O modelo dos anos 2000, como esse videocassete aqui, né? Com as caixas de som e tudo mais. Só que sabe por que ela tem esse aparelho de som até hoje? Sabe por quê? Porque o rádio dele funciona. Ela não usa aquele aparelho para escutar fita porque o negócio de fita não funciona. O negócio de DVD não funciona. O negócio de CD de música, sei lá, não funciona. Ela só usa esse aparelho de som só para usar o rádio.
entendeu? Se não, ela já teria jogado fora há muito tempo. Se o rádio não funcionasse, ela já teria jogado fora esse aparelho de som faz muito tempo. Assim como o videocassete. Porque todo mundo tem videocassete. Só que todo mundo joga o videocassete fora quando ele para de sonar. Se o rádio desse aparelho de som não funcionasse, a minha avó já teria jogado fora há muito tempo. Só que agora que eu já tô maior, já tenho mais uma consciência melhor, eu já falei pra minha avó 1 milhão de vezes. Se algum dia o rádio desse seu negócio parar de funcionar, ou você quiser jogar fora, é só me dar. Porque eu vou guardar pra sempre esse aparelho de som. Até porque um deles na internet é muito caro de achar. Muito caro e em perfeitas condições? Não. Eu já tentei consertar aquele negócio de fita, né? Eu tentei consertar. Pera aí. Esses elásticos aqui, ó. Essas correias aqui pra você colocar no toca-fita. Eu já tentei, ó. Eu já tentei consertar. Isso aqui é um negócio de toca-fita que eu achei na rua. Mas eu já tentei consertar o da minha avó. Só que mesmo assim não foi o suficiente. Porque toda hora a fita embola lá dentro. Ou seja, por mais que eu toque a fita daquele aparelho de som da minha avó não esteja funcionando, ele ainda assim é um aparelho de som que é muito difícil de achar e que vale muito dinheiro. Então eu já falei pra minha avó 1 milhão de vezes que se um dia, se ela quiser jogar aquele negócio fora, é só me dar. Porque eu vou cuidar e vou guardar pra sempre. Aqui no meu quarto nem tem espaço. Não tem espaço aqui pra colocar o aparelho de som. Mas se algum dia minha avó me dar aquele aparelho de som, eu vou fazer questão de arranjar um espaço aqui pra colocar ele. Por mais que não tenha espaço, eu vou fazer questão de arranjar um espaço só pra colocar ele lá. Eu vou fazer questão. Só pra fazer parte do cenário, entendeu? Mas enfim, eu obviamente não vou mostrar o nome de todas as músicas que tem aqui. Mas, por que aquelas fitas ali eu deixo... cadê? Por que essas fitas eu deixo guardadas aqui? Primeiro, essa fita aqui, ela não é do Michael Jackson. Sabe por quê? Eu escrevi aqui atrás o porquê, ó. Vou ler pra vocês. Pop. Essa fita não contém apenas músicas do Michael Jackson. Porque não tem nenhuma música do Michael Jackson. E sim, de várias músicas de pop diferentes. Pop nacional e internacional. Ou seja, essa fita, ela não tem nenhuma música do Michael Jackson. Só que como essa fita é uma fita de músicas pop, né, que alguém usou pra gravar músicas nela, e Michael Jackson é o rei do pop, eu decidi colocar ele aqui pra dar essa homenagem a ele, né, pra deixar a fita mais bonita, que realmente funcionou. Agora, por que eu deixei aquelas outras fitas ali guardadas, hein? Eu não sei, faz muito tempo, eu esqueci o porquê. Mas uma delas eu sei por que eu deixei guardada. Essa fita aqui, essa fita de gravação preta, sem nenhuma label. Por que eu vou deixar ela guardada? Hein? Essa fita de gravação vem com umas músicas de lambada. É aquela música que não tem voz, entendeu? É só um instrumento de fundo. Só que por que eu deixei ela guardada? Não é porque eu gosto da música. E sim, porque nessa fita, no finalzinho dela, tem uma gravação que a minha tia fez. A minha tia entrevistando a minha avó. Como é que eu disse? Porque a voz da minha avó na gravação é a mesma de hoje em dia, não mudou muita coisa, entendeu? Ou seja, eu sei que é a minha avó que está sendo entrevistada e como é uma voz de menininha, criancinha, eu sabia que era a minha tia entrevistando minha avó. Porque naquela época, né, deve que eles tinham um Walkman, né? Aí minha tia foi lá e gravou a voz da minha avó fazendo entrevista com ela. E essa fita é muito bom porque essa fita contém um registro da voz da minha avó e da minha tia naquela época. Porque hoje em dia é muito fácil encontrar fotografias da minha avó, da minha tia e do meu pai naquela época, né? É muito comum, porque tem muita fotografia, é muito comum, tem até demais. Só que agora, voz é raro. Por quê? Naquela época era comum ter uma câmera para tirar fotografias. Agora, gravar vídeo, uma filmadora para filmar, aí você tinha que ser muito rico. Ou seja, como eu não tinha filmadora para filmar a meu pai, assim, a mãe, minha tia, minha avó, para registrar a voz e tudo mais, né? Acontece que hoje em dia, na casa da minha avó, aqui em casa mesmo, na casa da minha avó, no guarda-roupa dela tem um monte de fotografias antigas do meu pai, da minha tia, dela, de todo mundo da minha família. Um montão de fotografias antigas, um monte.
Só que não tem uma fita VHS com uma gravação. Ou seja, não tem nenhum registro sequer da voz da minha avó e da voz da minha tia. Eu não faço a menor ideia como é que era a voz da minha avó ou da minha tia naquela época. Só que graças a essa fita, eu descobri que a voz da minha avó era a mesma coisa, não mudou nada. Só que eu descobri qual é a voz da minha tia Marina. É muito bonitinha a gravação. Só que, infelizmente, não sei o que aconteceu, no fundo tem um chiado. Eu acho que a minha tia, ela tava fazendo essa entrevista com a minha avó, né, a mãe dela, né, na frente de um ventilador. Porque você vê a gravação, você escuta um ruído de fundo, como se fosse um ventilador. Não sei, mas um dia desse, quando eu tiver tempo, eu vou tentar, eu não sei, eu vou tentar mostrar pra vocês a gravação. Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou digitalizar a fita. Eu vou colocar pilhas no meu toca-fita ali, vou conectar ele numa caixinha de som e vou mostrar para vocês a gravação em si, porque eu quero compartilhar essa gravação com o mundo todo, né, para que fique guardado na internet para sempre, para não ter perigo de se perder e tudo mais. Porque se essa fita aqui estragar ou perder essa gravação, já era, porque não tem outra cópia. Enfim, temos aqui um toca-fita que tá com a tampa quebrada, que não é um Walkman, serve para digitalizar fitas, que tá bem fraquinho, né, nem tá funcionando muito assim, né, mas tudo bem, né. Temos aqui um relógio antigo, que era do meu pai, e não tá funcionando, mas que é bem bonito, é bem pesado, né, bem pesado. Temos aqui... Quando você olha pra isso aqui, você pensa que isso aqui é uma bomba. Só que não, isso aqui não é uma bomba. Isso aqui é um negócio de antena parabólica. Isso aqui é aqueles bagulho que fica na antena parabólica lá pro céu assim, ó, virado pro satélite. Aí você conecta aqui, ó. Eu arranjei isso aí, não faço a menor ideia, mas eu arranjei em algum lugar apenas pra testar, né? Sabe o que eu fazia? Eu pegava esse cabo grandão aqui em casa, que eu achei, conectava no meu videocassete, conectava aqui na ponta, aqui ó, conectava aqui na ponta, aqui assim ó, aqui assim, estendia o cabo, atravessando o quarto inteirinho, enfiava isso aqui lá de fora da janela e ficava assim ó, a televisão ligada, o videocassete ligado, tudo conectado, e eu lá fora desse jeito, com o braço para fora. E eu virava isso aqui de cabeça pra baixo, virava assim. Isso aqui dava choque, porque isso aqui é tudo de metal, então dava choque, eu tinha que usar um pano. Aí ficava girando assim, nossa. Pra ver se conseguia pegar algum canal, né, e aparecer uma imagem na televisão. Só que acabou que não aconteceu nada. Então isso aqui fica de decoração, porque é antigo, né, representa a antiguidade. Isso aqui não vai funcionar, porque eu tive a brilhante ideia de tirar esse negócio aqui. Isso aqui é completamente lacrado, não tem como abrir isso aqui, não tem. Só que eu queria abrir, eu queria olhar lá dentro. Então o que eu fiz? Eu peguei uma chave de fenda, no formato certinho, enfiei aqui e girei. E esse negócio aqui não foi feito pra tirar, porque no momento que eu tirei, ele descolou da placa, ele soldou da placa. Ele soltou da placa, cortou o contato. Ou seja, eu não consegui gravar lá dentro porque não tinha iluminação. Quando eu enfiava a câmera ou o olho lá dentro, não dá pra gravar porque não tinha como entrar luz, né, pra iluminar o lugar, né. E também, como eu meio que rompi o negócio aqui, isso aqui praticamente não funciona mais. Já não funcionava e não funciona mais, ou seja, fica só de decoração. E aqui nós temos uma canetinha laser, que também é um ótimo sinal de anos 80 e anos 90, né, porque nos anos 90, quem nunca teve uma canetinha laser pra brincar, né? De apagar poste, de cegar os amiguinhos, né? Quem que nunca quis ter uma canetinha laser pra cegar os amiguinhos ou apagar poste, né? Mirar ali no poste ali, ó, pra apagar o poste. Ou mirar no olho dos amiguinhos aqui, ó. Tá botando minha cara, né? Pra ver aí. Engraçado, né? É uma ótima canetinha laser. Ela ainda tá com pilha, porque eu quase não brinco com ela. Então ela ainda tem bateria. Isso aqui ela é muito divertida.
Tá. Aqui nós temos um mini CD que eu achei na rua, que tá arranhado, mas que é muito bonitinho, né? É como se fosse um CD de Nintendo GameCube, pequenininho. Aqui nós temos um pôster falso do Minecraft. Porque pra quem não sabe, eu sou um ótimo fã de Minecraft. Só que como eu não tinha condições de comprar um pôster original, eu arranjei esse aqui. É um pôster pirata, mas que é do filme do Minecraft. E é um ótimo decorativo aqui no cenário. Preenche o cenário. Aqui nós temos alguns cartuchos, né? O cartucho do Mario World, o cartucho do Mario Paint, que eu comprei, achando que eu ia conseguir, né? Mas acabou que o vendedor lá me enviou de brinde esse aqui, né? De brinde. Então acabou que agora eu tenho 2 Mario Paints, não só 2, eu tenho 3 cartuchos Super Nintendo. E eu não tenho Super Nintendo, mas tudo bem. Serve pra colecionar, serve pra deixar o cenário bonito, para enfeitar o cenário. Temos aqui um Thomas, que não é antigo, faz parte do cenário. Temos um controle do Super Nintendo, e eu não tenho o Super Nintendo, né? Temos ali o disco de Vinícius, que eu já mostrei 1 milhão de vezes ele aqui, né? Ele faz parte do cenário, né? Temos ali os que ficam na parede, e temos esse aqui que vem com a caixa, olha só. Vem com a caixa, bonitinho, né? Nós também temos esses discos aqui, que eles acabaram descolando da parede e acabaram caindo no chão, porque eles descolaram da parede. Mas são discos normais, ó, Trem da Alegria, Maradona, Leonardo, Crença e Angélica. Bom, ali nós temos um pôster do Junior e da Sandy Junior, que era da minha tia. A minha tia era tão fã do Sandy Junior que ela tem uma pasta. Ela tem uma pasta cheia de. Uma pasta cheia de revistas da Sandy Junior. De tão fã que ela era. Uma pasta cheia de revistas e coisas assim da Sandy Junior. Inclusive esses posters. Que eu não sei porque que eu ainda tenho. Eu só tô com preguiça de tirar do meu quarto. Temos ali uma moeda de $1, que eu mostrei no outro vídeo, né? Temos aqui um videocassete. Temos aqui uma fita VHS. Temos aqui uma TV de tubo. E é isso. Junto com os negócios ali do Sandy Junior, veio isso aqui. Eu peguei, não por causa da Sandy Junior. Olha só, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Por causa disso que a minha tia deixava isso aqui guardado, só por causa dessa publicidade. Mas enfim, eu não peguei isso aqui por causa do Sandy Junior, da Sandy e do Junior. E sim, porque isso aqui era meio que uma revista mostrando os preços dos computadores daquela época, olha só. Eu peguei isso só porque é antigo, né? Computador antigo, coisa do tipo, só por isso. Deixa eu ver. Temos esse telefone, que tá na casa da minha avó, telefone bem antigo, olha só. Alô? Sim, aqui é o Leonardo. Estou gravando um vídeo falando sobre coisas antigas. Tudo bem. Aí, né, um telefone que funciona. Você só precisa colocar uma linha aqui atrás, né, mas de resto ele funciona perfeitamente. Eu já tentei colocar uma pilha aqui atrás, ó. Já tentei colocar uma pilha aqui e ele ligou, só precisa colocar uma linha, mas ele ligou, ou seja, ele funciona. E se você colocar uma linha telefônica, ele funciona sim. Ó. E agora, vamos para um brinquedo dos anos 90. Na real, esse brinquedo, ele não é realmente dos anos 90, anos 80. Ele é mais antigo ainda, anos 70, quem sabe mais antigo ainda. Realmente estou falando do brinquedo do Chaves. Pois é, esse brinquedo que é tão famoso por causa do Chaves, né? Porque ele já apareceu no programa do Chaves milhares de vezes. E esse brinquedo é muito famoso porque esse brinquedo ele aparece lá no primeiro episódio do Acapulco. Lembra da série de Acapulco que o Chespirito fez? Onde todos os personagens foram pra Acapulco, lá pro hotel e tudo mais, né? Aí no primeiro episódio, quando todos eles estão indo pra Acapulco, né? No final do episódio, na real, no episódio inteiro, a gente pode ver que a todo momento o Chaves está brincando com esse brinquedo. Ou seja, você só lembra desse brinquedo por causa do episódio do Chaves de Acapulco, que... Nossa, tá refletindo a luz. Que você só lembra desse brinquedo por causa do episódio de Acapulco, que é muito reconhecido.
E por que eu falo que esse brinquedo deve ser mais antigo ainda? Por quê? Esse brinquedo apareceu no programa do Chaves, que é gravado na década de 70. Só que a minha avó, ela que me incentivou a fazer esse brinquedo. Pois é. Por que ela me incentivou a fazer esse brinquedo? Porque ela disse que ela brincava com esse brinquedo quando ela era criança. E ela nasceu na década de 50. Ou seja, esse brinquedo deve que ele existia desde a década de 50, década de 60, década de 70. Ou seja, esse brinquedo ele não é realmente... Esse brinquedo ele não é realmente da década de 80 e 90, mas ele é um brinquedo antigo. E conta. E, pra deixar a experiência melhor ainda, olha o que eu trouxe pra vocês. Sim, um chapéu do Chaves que eu mesmo fiz usando um chapéu de pescador que o meu pai me deu, mas que eu não gostei, que eu não uso, né? E agora vamos brincar aqui pra ver se eu tô bom, né? Faz tempo que eu não brinco. O objetivo é jogar a corda e fazer esse negócio cair aqui dentro. Muito bonitinho, né? Muito educativo, né? É um brinquedo, não tem nada de errado. Vamos lá, primeira tentativa. E errei, mas tudo bem, é assim mesmo. Segunda tentativa. Errei de novo, mas tudo bem. Terceira tentativa. Errei de novo, mas tudo bem, vamos lá. Tudo bem, é assim mesmo, vamos lá. Quarta tentativa. Consegui! Só quarta tentativa a gente conseguiu. Ou seja, esse brinquedo, no começo ele é bem difícil, né? No começo você fica toda hora assim, ó. Ó, você fica girando. No começo você fica girando o brinquedo assim, ó. Aí você não consegue mesmo. Só que quando você pega o jeito, quando você pega a coordenação motora, aí sim, ó. Ó. Pera aí. Aí sim, ó. Ó. Pegar ele fica a coisa mais fácil do mundo, quando você pega o jeito. Enfim, agora pra terminar esse vídeo, vamos ao último objeto, que é um brinquedo. Pois é, o último da lista é o brinquedo. Esse brinquedo é nada mais nada menos do que um bate-bate. Sim, esse bate-bate foi minha mãe que deu pra mim há muito tempo, tanto que ele já tá quebrando aqui, né? Só que esse bate-bate, a minha avó, ela de novo é profissional nisso aqui. Por quê? Bate-bate, esse brinquedo, ele era muito famoso na década de 90, década de 80, só que ele já existia antes. Ou seja, quando eu dei isso aqui pra minha avó brincar, né, uma vez, a minha avó, ela nunca perde. Você tenta brincar, você fica assim, ó. É assim, pra quem nunca brincou. Ora, minha avó, você entrega isso aqui pra ela uma vez, ela faz umas vezes, né? Pra poder lembrar como é que faz e tudo mais. Aí passa alguns segundos, ela já tá assim, ó. Tô nem zoando. Olha só, se isso aqui já é alto... Pera aí. Ó, isso aqui já é alto. Ó, já é alto. Imagina a minha avó que faz... É muito alto. Eu acho que vocês não estão nem conseguindo imaginar o quão alto que é. Se assim já é alto, a minha avó, ela faz... É o negócio mais alto do mundo. E ela é boa nisso, muito boa. A minha mãe, ela disse que ela tinha esse aqui, né? Ela tinha. Só que o dela, primeiro, isso aqui não era corda assim de pano, era de aço, uma corda de aço. Isso aqui eu acho, era rosa, se eu não tô enganado, ela disse que era rosa. E esse cabinho aqui não era tão grande, ele era bem pequenininho, tipo desse tamanhinho. Era assim o dela. Só que não tem diferença. Não tem nenhuma diferença. Os dois, eles fazem barulho, os dois, eles batem no seu braço e dói. Ai! Dói demais, né? E os dois têm o mesmo propósito, não tem nada diferente. Mas enfim, vamos testar aqui pra ver se eu tô bom, porque faz tempo que eu não brinco, mas vamos ver se eu ainda tô bom. Diferente do brinquedo do Chaves, que era mais fácil de aprender a brincar, esse aqui é muito difícil, porque toda hora bate no braço, toda hora dói. Um saco. Mas é bom pra passar o tempo, né? É bom pra passar o tempo. Aí, eu consegui, só que toda hora com morrendo de medo ele bateu no relógio. Então, pra terminar esse vídeo, fiquem aí com esse maravilhoso brinquedo educativo que se bater no braço dói demais, tá? Mas enfim, né? Esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido. O próximo vídeo que a gente vai falar sobre brinquedos antigos vai ser quando o brinquedo lá dos anos 80 chegar, né? Que vai ser no dia 13 ou dia 10 de abril, né? Até lá, espero vocês e até a próxima. Tchau!